Vitor, Botafogo negociando com Rinestrosa, Jovic, Joaquim Corrêa e Arthur Cabral. E o Bahia? Quero ver quando o City Futebol Grupo vai realmente elevar o nível de contratações. Se não começar a soltar a carta, vamos ser sempre coadjuvantes e veremos sempre os mesmos times no topo. Abre os cofres, Santoro. É isso, foi o que eu acabei de falar, né? Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, né? Como eu disse, são SAF diferentes, com perfis diferentes, né? Esse mesmo Botafogo, Vitor, que está contratando a torta e a direito, é um Botafogo que está devendo, por exemplo, do mercado. É um Botafogo que teve seu nome acionado na FIFA, né? Porque está devendo, por exemplo, ao Burnley a contratação do Vitinho, né? Já tem seu nome acionado na FIFA. Vou trazer aqui, por exemplo, né? O que disse ontem o Vene Casagrande, né? Sobre justamente a situação do Botafogo em relação ao Vitinho, né? O Burnley entrou em contato com a CBF, por exemplo, né, para poder dizer que um dos seus clubes estava devendo e que era um valor alto, né? O Botafogo está vendo quase 50 milhões de reais aí. O Burnley está aí, ó. O que adianta você contratar e não pagar, né? Se você quer que a SAF do Bahia seja uma SAF desse jeito, você tem todo o direito, mas eu acho que é um absurdo. Né? Tá aqui, ó. O Burnley da Inglaterra enviou um documento à CBF para avisar e reclamar de uma dívida da SAF do Botafogo em relação à compra do lateral Vitinho, que já está na FIFA, né? Já chegou na FIFA esse assunto. O time inglês cobra no total 7,5 milhões de euros, cerca de 48 milhões de reais na cotação do dia do Alvinegro. Tivemos acesso ao documento recebido pela entidade do futebol brasileiro. Veja abaixo. Abre aspas aí para o Burnley, viu? Estamos escrevendo em nome do Burnley FC para informá-los sobre uma disputa com um de seus clubes, a SAF Botafogo. Segue em anexo para essa informação uma proposta da Secretaria-Geral da FIFA em resposta à petição do Burnley. Fecha aspas. A resposta da CBF no dia 22 de maio e assinada pelo diretor Enio Galberto foi a seguinte. Abre aspas. Prezados senhores, obrigado pelas informações fornecidas. Confirmamos que o Botafogo foi notificado da proposta pela Secretaria-Geral da FIFA. Por favor, não hesitem em nos contatar caso necessitem de mais esclarecimentos. Fecha aspas. Entramos em contato com o Botafogo e até o momento não obtive retorno. Caso a resposta seja enviada, ela será colocada aqui. O Burnley FC vem acompanhando o noticiário do Botafogo nos últimos dias com venda de jogadores. Igor Jesus já foi confirmado no Nottingham Forest, Jair e Cuiabano devem seguir o mesmo caminho. Por isso, o Burnley voltou a cobrar o time carioca. Ou seja, está vendendo jogador, está contratando jogador e pagar a dívida que é bom, nada. Né? E está sendo notificado aí na FIFA por conta, por exemplo, de uma contratação que fez e não pagou em relação ao lateral Vitinho. Então, assim, Vitor, eu particularmente entendo essa ansiedade, né? Entendo essa questão de, porque o Botafogo está contratando. Como eu falei, primeiro, é um time que está disputando o Mundial, então isso faz uma diferença muito grande, até para atrair grandes jogadores. É um time que está no Mundial, então você consegue ter ali um poder, né, de negociação e você consegue oferecer mais coisas, né, para um atleta nesse nível. E segundo, que é esse tipo de SAF aí que você está querendo no Bahia, né? É uma SAF que não honra compromissos, pelo menos é o que tem saído na mídia. Né? Claro, a gente não está dentro do Botafogo, a gente não sabe exatamente o que é que está acontecendo, mas notícias como essa são frequentes, né? Situações ali meio estranhas, né? A questão de contas do Botafogo, ninguém sabe direito como é que funciona. Então, esse tipo de comparação, no meu modo de ver, acho que esportivamente, a SAF do Botafogo é um exemplo, de fato. Né? Os caras chegaram, conquistaram aí em pouco tempo um brasileiro, uma Libertadores. Esportivamente, eu acho que não tem o que discutir. Os caras conseguiram montar um bom time, né, dentro de campo e funcionou dentro de campo. Agora, fora de campo, né, pelo que eu tenho visto, em relação a notícias que vazam de movimentações estranhas, né, do texto mexer dinheiro para cá, mexer dinheiro para lá, ninguém sabe o que é dinheiro do Botafogo, o que é dinheiro do Lyon, o que é dinheiro do Crystal Palace, né, são vendas que você não sabe exatamente quanto custou cada um, para onde esse dinheiro está indo, né, os grandes jogadores do Botafogo, acabei de mostrar aqui para você, Luiz Henrique, ano passado, já foi embora, né, Luiz Henrique já está em outro clube, Almada já está no Lyon do Textor, né, o Igor Jesus agora também já está indo para vendido para a Inglaterra, enfim. Então, de uma maneira geral, é uma SAF que tem uma proposta diferente. Né? Eu não sei se daqui a 5 anos ou 10 anos o Botafogo vai estar estabelecido, vai estar firme, né, dentro do cenário do futebol brasileiro com esse tipo de movimentação. Eu realmente não sei. Né? Pode ser que sim, pode ser que os caras consigam se sustentar nesses moldes e a coisa termine andando. Mas, no meu modo de ver, não é uma SAF que tem decisões e tem que tem uma gestão linear, né? É uma SAF que está meio toma decisões nebulosas, né? Pô, abriu mão das Copas no início do ano, perdeu Recopa, perdeu a Supercopa do Brasil, perdeu a Recopa Sul-Americana, né? Por Racing, perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo de maneira, no meu modo de ver, vexatória, né? Só foi trazer treinador lá para o início do Brasileiro, contratou Paiva, que saiu do Bahia escorraçado, né? Então, assim, eu particularmente acho que é meio bagunçado. É o meu modo de ver de longe.
Não estou dentro, não sei como é que é dentro da SAF. Mas por fora, né, eu vejo uma SAF meio estranha, né? Enfim, são formas de enxergar diferentes. Se você acha que o Bahia deveria ter uma SAF parecida com o Botafogo, tudo bem, é um direito que você tem. Mas eu acho que a médio e longo prazo a gente vai colher mais frutos, né, dentro desse contexto de SAF do City do que no contexto de SAF do Botafogo nesse momento. É o que eu acho. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que daqui a 10 anos o Bahia não tenha ganhado nada ainda e o Botafogo tenha ganhado mais títulos. Pode acontecer. Né? O futebol ele é gostoso por conta disso. Né? A gente nem sempre está certo, a gente nem sempre está correto em relação a esse tipo de coisa. Mas, enfim, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, tá? Mas confesso para você que eu, nesse ponto aí de gestão, eu não sinto muita inveja do Botafogo, não. Sinceramente, honestamente, eu acho que são perfis e SAFs completamente diferentes, tá? Wender, bom dia, Leiro. Não podemos nos balizar por baixo. Temos que pensar como os clubes que querem vencer. Eu concordo com você. Agora, a gente também não pode se iludir, né? De fato, se balizar por baixo não é uma opção, não deveria ser uma opção. Eu concordo com você 100%. Agora, a gente também não pode querer se iludir e achar que nós estamos no mesmo patamar que alguns clubes que a gente não está ainda. É muito simples, né? A gente não pode se alinhar por baixo, mas a gente também não pode, de algum modo, criar expectativas de uma coisa que ainda não está no nosso alcance, né? Então a gente tem que buscar esse equilíbrio. Nem tanto, né? E nem tão pouco. Concordo com você que a gente não pode usar um parâmetro, uma régua baixa, porque a gente precisa sempre olhar para cima. Agora, olhando para cima, entendendo que talvez a gente ainda não esteja no patamar de alguns clubes, né, no futebol brasileiro que estão com investimento com um patamar acima do nosso, né? E entender esse contexto. Porque senão fica uma crítica desproporcional. Né? Eu não vou chegar aqui, por exemplo, e falar, porra, o Flamengo está contratando fulano e o Bahia não, velho. O Flamengo tem R$1 bilhão de receita. O Bahia tem 300 milhões. Não dá para você equiparar. A gente compete. A gente vai entrar em campo contra o Flamengo para ganhar. Eu quero que ganhe. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato do Bahia ter uma receita 4 vezes menor e que o Bahia tem um time hoje, uma capacidade de investimento menor do que o Flamengo, não significa que o Bahia não tenha time hoje para ganhar no Flamengo. O Bahia hoje tem time para ganhar no Flamengo. Como tem time para ganhar no Palmeiras, como tem time para ganhar no Botafogo. Né? Esses times todos aí que vocês citam, né, que estão no Mundial, por exemplo, dos times do Mundial, né, o Bahia jogou com o Flamengo, com o Palmeiras e com o Botafogo. Só não jogou ainda com o Fluminense, né? Aí só não jogou ainda com o Fluminense no Brasileiro. Né? Jogamos com Palmeiras, Botafogo e com o Flamengo. A gente ganhou de Palmeiras e Botafogo e perdeu do Flamengo. E por incrível que pareça, a gente ganhou de Palmeiras e Botafogo por 1-0 e perdeu do Flamengo por 1-0. Ou seja, jogos equilibrados, jogos competitivos. Então, o fato do Bahia ainda não conseguir competir, né, financeiramente com esses players, com esses clubes, não significa que o Bahia não pode competir esportivamente em campo. Em campo, o Bahia já compete e muito. E muito. E isso é mérito da gestão do Bahia. Né, que mesmo com investimento 3 vezes menor, 4 vezes menor, consegue bater de frente com esses times. Agora, a gente tem que entender também que o nosso lugar ainda, financeiramente falando, não é o patamar de Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Não é. Né? E aí, a gente também tem que entender isso para que a crítica não fique desproporcional, entendeu? Esse é o meu ponto. Mas concordo com você também que a gente não pode se balizar por baixo. Isso aí é perfeito o que você falou. Duda Santos, bom dia, Leirão. Ótima sexta-feira para todos. Como está o mercado da bola em relação ao Bahia? Movimentado, né? Movimentado. O Bahia segue no mercado buscando opções. Essa janela é uma janela mais difícil, no meu modo de ver, porque é uma janela onde você tem os jogadores saindo do futebol europeu, contratos acabando, muitos clubes em cima. Né? Então tem uma concorrência muito forte, mas pode ter certeza que o Bahia está se movimentando, o mercado da bola está muito movimentado nesse momento, tá? Márcio 2A, não tem jeito, o povão gosta de dirigente consequente, gastão e que se leia a gestão. Eita, cultura difícil de mudar. Pois é exatamente isso. O Botafogo está se desfazendo de 3 jogadores titulares, então é normal que vá ao mercado para repor. Ainda tem essa questão também, né? Está se desfazendo. Cuiabano não tanto, viu, João? Sendo honesto com você, Cuiabano é um reserva de luxo para Alex Telles, né? O titular da esquerda é Alex Telles. Cuiabano às vezes joga até mais como um meia esquerda, um ponta esquerda, porque o Alex Telles joga de lateral. Então o Cuiabano é um reserva de luxo, uma espécie de 12º jogador. Agora, de fato, Jair e Igor Jesus são 2 jogadores titulares. E Jair acabou de ser comprado, tá? Jair chegou do Santos agora no início do ano. O cara chegou, ficou 3 meses no Botafogo, está sendo vendido. Então, é uma rotatividade muito grande, né? Entendo, né, aqueles torcedores que gostariam de ver mais contratações, né, que torcem para a contratação FC e não para o Esporte Clube Bahia, mas eu acho que a nossa gestão e o nosso modo de ver, né, futebol, no meu entendimento, e aí é uma opinião minha, se você não concorda, tá tudo bem também, no meu modo de ver, a nossa gestão é mais eficiente, é mais
dará mais frutos a médio e longo prazo, no meu modo de ver, tá? É mais equilibrada. Cadê o transferbão do Botafogo? Pois é, na cara de pau, igual o Corinthians. É isso, né? Eu acompanho o noticiário, velho. Eu tenho acompanhado as questões aí envolvendo o Texas, né? O Everson falou muito bem aqui, ó. Fora as jogadas que o Texas faz financeiramente. Vende os caras por X ao Forrest e o Forrest compra o jogador dele no Lyon por Y. Pois é, né? Tem vários. Como eu digo, são negociações meio obscuras, né? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Vendi 3 jogadores por 34 milhões. Sim, quanto foi cada um, meu amigo? Né? Igor Jesus foi quanto? Cuiabano foi quanto? Jair foi quanto? Né? Desses jogadores que você vendeu, quanto é que você tinha de percentual? Vai repassar o dinheiro para alguém? Não vai? Né? Aí daqui a pouco do nada aparece lá um jogador no Lyon que você não sabe, aparece, sabe? É muito nebuloso, assim. Não são situações, no meu modo de ver, transparentes, né? As negociações e as questões financeiras do Botafogo. Mas aí, como eu disse, né? Eu não tenho prova de nada, eu não sei de absolutamente nada mais a fundo. Agora, tenho minhas desconfianças, né? Tenho minhas desconfianças. Um abraço aí para Wender. As críticas da torcida não são administrativas, é de contratação que resolva. Sim, eu entendo isso. A questão é que contratação que resolva é caro. Pô. Contratação que resolva é caro. Né? Para você trazer jogador que resolva, você fala assim, pô, esse cara aqui resolve, você vai pagar caro, velho. Né? E nesse momento a gente precisa respeitar o nosso orçamento. Não dá pra gente ficar metendo os pés pelas mãos, né? Crystal Palace não, Leiro. Everton, não, o time do Texas não é o Crystal Palace, ele tem participação também, pô, no Crystal Palace. Tem sim, senhor. Aí o pessoal confirmou aqui, ele tem participação no Crystal Palace também, da Inglaterra, tá? Luiz Prado, como a SAF que pode largar uma bomba e explodir tudo é exemplo, Leiro. Ganhou hoje, mas sem pagar onde vai parar. Pois é, né? Eu também acho que não é exemplo. Assim como eu disse, esportivamente é uma coisa. Vamos separar aqui o joio do trigo. Esportivamente, a SAF Botafogo é uma SAF de sucesso. Os caras chegaram, em pouco tempo conquistaram o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Títulos que o Botafogo... Né, o Botafogo não viu título brasileiro desde 2015, desde 95, e uma Libertadores não via desde sempre. Nunca tinha sido campeão, né? Foi a primeira Libertadores da história do Botafogo e o brasileiro de 95 foi o último título que o Botafogo teve em termos de Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, 30 anos que o Botafogo não ganhava um título brasileiro e nunca tinha ganhado a Libertadores. Então é óbvio que a torcida do Botafogo tem uma tolerância maior e vai ter uma paciência maior com essa situação toda. Por quê? Porque foi campeão. Né? Então o torcedor naturalmente vai ter ali um pouco mais de paciência, né? O negócio tá meio estranho, mas a gente foi campeão, então vamos dar um voto de confiança. Basicamente é assim que funciona, né, no meu modo de ver, a questão do Botafogo com sua torcida, né, e o John Textor. Mas eu concordo com vocês. Eu acho que esportivamente é um exemplo, porque ganhou, mas em termos de gestão, velho, tem várias condutas que eu, assim, acho completamente equivocadas e acho completamente esquisitas e pouco transparentes, né, e que, obviamente, levantam suspeitas. O que você não entendeu, Leire, é a falta de movimentação mesmo. O torcedor não quer texto, mas é só analisar a segunda janela de transferências e o quanto isso nos custou. Eu concordo com você, velho. Só que para você se movimentar, você precisa ter dinheiro. Se você não tem dinheiro ou se você não tem o dinheiro necessário para se movimentar atrás de jogadores que mudem seu patamar, é melhor você não contratar. Né? Essa é a questão. Adianta vai chegar no mercado para trazer um fulaninho qualquer que vai compor ou que vai brigar por alguma coisa aqui? Adianta? Nesse momento, o Bahia tem o time titular. O time titular do Bahia é competitivo. O Bahia é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. O Bahia brigou ali até o último jogo, até o último minuto na Libertadores por uma classificação para as oitavas. Vai jogar a Sul-Americana, né? Tá nas oitavas de final da Copa do Brasil. E, vamos lá, sendo justo, né? Favoritíssimo para chegar nas quartas de final contra o Retrô. Então, assim, a gente tem hoje, né, o elenco do Bahia, o time do Bahia hoje é um time competitivo pra caramba. Ponto. Não adianta a gente ir ao mercado só para contratar e satisfazer a ansiedade do torcedor. A gente já tem um time competitivo. Para você contratar, no meu modo de ver, você tem que contratar jogadores que sejam melhores do que estão aqui. Ou que, no mínimo, sejam do mesmo nível para poder levar a competitividade. Não dá para você contratar qualquer jogador. Então, e para você não contratar qualquer jogador, para você contratar jogadores que façam a diferença, sendo do mesmo nível dos que aqui estão, ou até melhores, você tem que desembolsar grana, pô. Tem que desembolsar grana. O Bahia vai contratar. Agora, o Bahia não vai contratar, talvez na velocidade e talvez na quantidade que o torcedor quer. Não é assim que funciona. Não é o Bahia tem que contratar 5 reforços. Se não contratar 5, não presta. Se o Bahia contratar 1 ou 2, é ruim porque eu queria 5, entendeu? Então, assim, existe, gente, um orçamento a ser seguido. Se o orçamento é X, o Bahia tem que contratar mediante a ideia de ter orçamento X.
Ano passado, o Bahia teve uma receita de 300 milhões e gastou, né, e teve uma despesa de quase 500 milhões. E o Grupo City teve que botar quase 200 milhões do bolso dele, quase 200 milhões do bolso dele, para poder fechar o ano no balanço positivo. Né? Então, ano passado, né, para o conhecimento de vocês, no final do ano, o City botou quase 200 milhões de reais para poder fechar as contas do Bahia. Com o time que a gente teve ano passado, com o time que a gente não foi ao mercado fazer grandes contratações, a gente não esbanjou dinheiro, a gente fez tudo da maneira correta, certo? Certo. Tudo da maneira correta. Nesse momento, custou o Bahia quase 500 milhões de reais. E o City teve que aportar quase 200 milhões para poder fechar essa conta. Vocês entendem o que é isso? E olha que a gente não foi esbanjador. A gente não chegou no mercado contratando a torta de direito, fazendo um monte de maluquice para dizer que estava contratando, como uns e outros terminam fazendo. E mesmo assim, os caras tiveram que aportar quase 200 milhões de reais. Enfim, eu acho que falta ao torcedor do Bahia, com toda a sinceridade do mundo, né? Não a todos, porque eu acho que também tem muitas pessoas que estão já inteiradas do processo, mas acho que falta um pouco ao torcedor do Bahia também de entender, né, o perfil e a ideia da nossa SAF. Né? Eu acho que falta um pouco. Acho que tem alguns torcedores que estão vislumbrados. Tem alguns torcedores que nunca sequer tiveram o trabalho de abrir Óbvio, e aí, como eu disse, né, o torcedor médio ele não tem essa obrigação. Mas o meu papel aqui é de alertar, o meu papel aqui é de falar e de demonstrar isso da melhor maneira possível. Tem torcedor que nunca sequer abriu um demonstrativo financeiro do Bahia. Porque o torcedor médio ele não está preocupado se o Bahia vai dever 100, 200, 300 ou 500 milhões. O torcedor quer ser campeão. Então, para o torcedor, os fins justificam os meios. O torcedor médio do Bahia não está preocupado se o Bahia vai dever 100, 200, 300, 500 ou vai dever 1 bilhão de reais. O cara, no final das contas, está pouco se lixando para a gestão e administração. Então, nunca vai estar bom. Porque ele não está preocupado com a administração. Ele não está preocupado com gestão. Ele não está preocupado em como é que o Bahia está levando, né, a sua gestão. Se é uma gestão que é preocupada, que é correta, ou se é uma gestão que é banda voou. O torcedor não está preocupado com isso. E aí cria esse desgaste, cria essa preocupação, cria essa pressão desnecessária, né? Como se o Bahia tivesse simplesmente podendo gastar e contratar qualquer jogador do mundo. Gente, vamos lá. Quando, na cabeça de vocês, de verdade, vamos fazer um exercício aqui rápido, né, de entendimento do que é o patamar do Bahia. Quando na cabeça de vocês o Bahia ter, nesse momento, né, nessa altura, um elenco com a capacidade que a gente tem hoje? Quando? Quando é que o Bahia ia contratar Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, William José, Arias, Gilberto, Santiago Ramos Vingo, Luciano Juba? Quando é que o Bahia ia contratar Eric Pulga? Né? Quando é que o Bahia ia contratar essa quantidade de jogadores de qualidade, ao mesmo tempo, ter um time robusto, se não fosse através da SAF? Então, assim, a ideia do torcedor é: eu quero virar SAF. O Bahia vira SAF, faz um time competitivo e tá brigando por GC do Campeonato Brasileiro, foi para Libertadores e tal. Mudou o patamar. Em 2 anos já mudou de patamar. O Bahia mudou de patamar em 2 anos. Simples. Isso aconteceu. O Bahia estava disputando a Série B em 2022. Em 2025 o Bahia está disputando a Libertadores. Isso é mudança de patamar. Né? Tá brigando no G6 de novo, brigou no passado, tá brigando de novo esse ano. Isso é mudança de patamar. Ninguém hoje olha para o Bahia na tabela do Brasileiro e pensa: olha, que surpresa o Bahia em 7º. Ninguém pensa isso. Como pensa, por exemplo, no Ceará. Como pensa no Mirassol. Se você pegar qualquer comentarista do futebol brasileiro lá e falar: olha só o Mirassol de tal, cara, pô, Mirassol? Mas o Mirassol achei que ia brigar para não cair. O Ceará tá ali, pô, achei que o Ceará ia brigar para não cair. Se você perguntar do Bahia, nenhum deles vai dizer: porra, o Bahia tá aí, achei que o Bahia ia brigar para não cair. Nenhum deles. Ou seja, isso é mudança de patamar. Isso é mudança de patamar. Então veja, nós já mudamos o nosso patamar. Nós temos hoje jogadores que a gente não teria em momento nenhum da nossa história, né, se não tivéssemos virado SAF. Se nós não tivéssemos virado SAF, né, o nível técnico do nosso elenco não seria tão grande como é hoje. A questão é que o torcedor sempre quer mais, e é legítimo, e tem que querer mais mesmo. Agora, tem que querer mais dentro de um parâmetro justo e real. Irreal, né? Não é no sentido de ser irreal. Parâmetro justo e dentro da realidade. Né? E aí o torcedor está alheio à realidade. O torcedor não está preocupado em entender a realidade do clube. Né? E aí fica querendo pressionar de maneira desenfreada. Pô. E entendam que isso aqui não é uma defesa do Grupo City. Acho que o Grupo City erra planejamento. Acho que o Grupo City erra em contratações. Né? Já aconteceu. Acho que o Cadu Santoro às vezes demora um pouco demais para poder se movimentar. Eu entendo tudo isso. Eu não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém. Só estou mostrando para vocês
que existe dentro desse processo todo algo muito maior que vocês não estão conseguindo observar. Essa é a ideia. E aí ficam nessas comparações desproporcionais, né? Ah, porque o Cruzeiro, ah, porque o Botafogo, ah, porque... Gente, o Cruzeiro foi comprado, já foi vendido para outro dono. É esse tipo de instabilidade que vocês querem? O Cruzeiro foi comprado por um dono, já foi vendido para outro dono, começou em 15, foi eliminado de Sul-Americana, agora começou a se organizar, né? Trouxe um treinador interessante, Leonardo Jardim, fez contratações mais robustas e está começando a se organizar. Mas era uma bagunça. O Botafogo, esportivamente, não tem o que falar. Campeão brasileiro, campeão de Libertadores, esportivamente os caras conseguiram. Mas vai olhar a gestão do Botafogo. Vai olhar aí o Botafogo devendo, assina assinado na FIFA, gente cobrando dívida, gente cobrando não sei o quê, e transferência que ninguém sabe para onde vai, para onde veio, e dinheiro e não sei o quê. Tudo meio muito nebuloso, falta de transparência. É assim que vocês querem? É isso que vocês querem no Bahia? Se é isso que vocês querem no Bahia, tudo bem. Eu não vou aqui ficar dando murro em ponta de faca. Mas do meu modo de ver, eu acho que cabe também ao torcedor refletir. Cabe também ao torcedor entender, né, o patamar que a gente vive. Né? O patamar que a gente vive. E aí esse tipo de comentário de você está preocupado com o dinheiro do City e quanto é que a torcida já gastou indo para o estádio, meu irmão. Eu não estou preocupado com o dinheiro do City, eu estou preocupado com o Bahia. O dinheiro do City também é dinheiro do Bahia. O Bahia ele é dono de 10% da SAF. Se o City endividar o Bahia vai ter 10% da dívida. O Bahia, Esporte Clube Bahia, associação, ainda detém 10% do Esporte Clube Bahia SAF. O Bahia tem 10%. Vocês esqueceram disso? Então, se os caras botarem uma dívida de 1 bilhão, o Bahia vai ter 10% da dívida, pô. É isso que vocês não estão entendendo. Então, eu não estou preocupado com a gestão do City, não. Daqui a, sei lá, 50 anos, eu vou morrer, não vou estar mais aqui, mas meus filhos vão estar aqui para poder continuar vindo no Bahia, pô. E eu quero que meus filhos lá na frente, né, e que outras pessoas lá na frente, outras pessoas da minha família, outros torcedores do Bahia, no futuro, vejam o Bahia campeão, assim como eu quero ver. A gente está vivendo o processo, a gente está vivendo a história acontecendo. Há 2 anos atrás, o Bahia estava voltando de uma Série B, gente. Não é possível que vocês não conseguem compreender uma evolução dessa. O Brasil inteiro consegue compreender a evolução do Bahia. Todo mundo consegue ver a qualidade do elenco do Bahia. E só a torcida do Bahia que não consegue ver. Não é possível isso. Sabe? E às vezes eu me sinto dando murro em ponta de faca. Porque para mim é tão óbvio algumas situações. Para mim algumas coisas são tão evidentes, estão tão claras, né, que eu não consigo entender como é que tem alguns torcedores que não conseguem entender isso, pô. Para mim é isso, assim. Eu acho que cabe também ao torcedor fazer uma reflexão, tá? E entender que a gente está num patamar já muito elevado, né? Que a gente já chegou num nível de competitividade gigantesco, né? O Bahia saiu da Libertadores para a Sul-Americana, o Brasil todo tratando o Bahia como um dos favoritos para ganhar a Sul-Americana. Hoje o Bahia entra na competição e é um dos favoritos para poder disputar. Ninguém hoje quer pegar o Bahia. Fala assim, porra, que merda, o Bahia tá no meu caminho. Eu não queria pegar o Bahia, eu queria pegar outro time mais fraco, menos organizado. Isso é mudança de patamar. Há 2 anos atrás, todo mundo queria pegar o Bahia no sorteio, gente. Há 2 anos atrás, todo mundo aí, ó, mamatinha, Bahia, vou ganhar, vou passar. O Bahia para um jogo fora de Salvador, ia para o jogo em São Paulo, no Rio, no Sul, e era mamatinha, todo mundo aí, ó. Bahia, é 3-0 hoje para cima. Era isso aí que a visão era essa, gente. E eu tô falando isso para vocês porque eu constantemente estou viajando, né? Recentemente eu estive lá no Rio de Janeiro para poder fazer os jogos do Charla contra a Grêmio em São Paulo. E eu tô trazendo para vocês a visão de quem tá vindo de fora. A visão de quem está de fora é essa, é de um Bahia hoje que está em outro patamar. Eu cheguei para. Eu fiz esse testemunho. Eu cheguei lá no Charla para comentar o jogo do Bahia, no Premier Charla, né? Para comentar esse jogo do Bahia contra o Grêmio. E o comentário do torcedor do Grêmio foi: se eu conseguir um empate com o Bahia hoje, tá ótimo. O jogo era na Arena do Grêmio. E o torcedor do Grêmio falou para mim assim: se a gente conseguir empatar hoje, levar um pontinho do Bahia, eu tô satisfeito. Vocês têm noção do que é isso, velho? Vocês têm noção da representatividade que tem essa fala? Antigamente o Bahia pro Rio Grande do Sul, o torcedor achava que ia meter 3, 4, 5, não tava nem aí. Menosprezava mesmo o Bahia. Hoje em dia os caras respeitam o Bahia, velho. Hoje em dia os caras entendem que o empate com o Bahia é de bom tamanho. Hoje em dia os caras chegam na Fonte Nova, se levar um empate, se conseguir ganhar o jogo, meu Deus do céu, conseguimos ganhar do Bahia na Fonte Nova. É um grande feito ganhar do Bahia hoje em dia. E isso é mudança de patamar. Mudança de patamar, respeito, né, dentro do cenário, não se faz apenas contratando um monte de jogador, não, pô. Não se faz apenas aqui, vou contratar jogador gastando 200 milhões e vou ficar grande e vou ser respeitado. Não é assim que você ganha respeito, não. Não é assim que você ganha respeito, não. Então, façam essa reflexão, velho. Entendam que o Bahia já mudou de patamar.
Né? Todo mundo, o Brasil inteiro valoriza a mudança de patamar do Bahia, menos a própria torcida do Bahia. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Disse tudo, Leira. Essa galera não está nem aí para a gestão, só quer que faça e que gaste. Infelizmente, entre aspas, ignorante no que tange conhecimento. Prefere causar ao falar bobagem do que estudar e conhecer. Um abraço aí para Igor Souza, tamo junto. Fernando Caldas, bom dia. O CIT tem uma outra estratégia que é fundamental na empresa, que é formar um grupo de colaboradores que fique junto muito tempo e crie amor e compromisso pelo projeto, que vista a camisa. Pois é, peço encarecidamente que você se inscreva no canal antes de mais nada, ative o sininho de notificações e, claro, deixe o seu like. Vou ser chato com isso, porque você provavelmente me conhece do canal Infobahia, mas estamos banidos de fazer qualquer tipo de conteúdo, né, no nosso canal antigo, pelo YouTube, por tempo determinado. Não sabemos se vamos voltar com o canal, se a gente vai conseguir retomá-lo, portanto, já peço que você engaje esse novo canal aqui, porque se a gente não conseguir recuperar o outro, esse vai ser o nosso novo canal para poder nos comunicarmos com vocês, tá? Então, confere aqui embaixo, vê o botãozinho de inscrever, se vê se ele tá clicável, ativa as notificações e, claro, deixa o likezão aí para fortalecer o nosso trabalho, beleza?